você dá. Pelo Senhor Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A primeira meditação deste recolhimento de junho, tem como título Viver com Deus no Mundo. Eu vou começar comentando um paradoxo que aos poucos nos pode ir esclarecendo em que consiste santificar a vida vulgar, comum, ordinária, no meio do mundo, que é a vida da maioria dos cristãos. O paradoxo consiste no seguinte, em afirmar que há duas maneiras de perder a vida, a nossa passagem por esta terra. A primeira maneira de perder a vida é dedicando a vida a coisas ruins. É evidente. Traindo, trapaceando, maltratando os outros, viciando-se. Mas há uma segunda maneira de perder a vida, que é fazendo coisas boas. E aí está o paradoxo. Você dirá, como? Como perde a vida neste sentido? Não estou falando agora, não estou me referindo a perder a vida eterna, ir para o céu, não ir para o céu, mas estou dizendo o que pode fazer perder valor aos olhos de Deus a nossa vida e chegar ao fim da vida, talvez não com muitas maldades, ou quase nenhuma, mas com as mãos vazias. Se perde a vida também fazendo coisas boas, e aí também de duas maneiras. Fazendo coisas que são boas em si, mas diante de Deus não são as coisas certas. Jesus fala disso. Vou ler um trecho do Sermão da Montanha, em que Nosso Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, e aí se refere ao dia do juízo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, sem rodeios, eu lhes direi: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Estas palavras de Cristo deixam um pouco perplexos. Eles falam só de coisas boas. Dizem Senhor, Senhor. Fazem um resumo da vida dizendo: passamos a vida falando em teu nome, fazendo até, expulsando demônios, fazendo milagres. E Jesus diz: não, não vos conheci. Por quê? Porque não é aquele que diz Senhor, Senhor, que reza muito. Rezar muito é bom para todos, mas que não faz a vontade do Pai que está nos céus. Fazendo coisas certas, aí sim, aproveitamos a vida. E as coisas certas são
a vontade de Deus. Pode-se perder a vida também aos olhos de Deus fazendo coisas boas e certas, mas vazias. Ou seja, por orgulho, por egoísmo e sem amor. A pessoa que cumpre tudo direitinho. Eu cumpro direitinho, eu cumpro os meus deveres, eu pago os impostos na hora certa, eu começo o meu trabalho na hora certa, eu acabo o trabalho na hora certa, eu completo os meus trabalhos e sustento a minha família, e procuro dar o bem-estar à minha família, mas vai aprofundar naquela alma e fez aquilo ou por um simples sentido do dever, o senso do dever, é uma obrigação e pronto, ou porque gosta e o faz do modo dele e pensando nele, sobretudo, e não pensando nunca em Deus, não tendo a preocupação de colocar amor a Deus e amor aos que convivem com ele ou trabalham com ele naquilo que ele faz. Você já conheceu colegas de trabalho ou de estudo que são muito cumpridores, mas que são indiferentes aos outros. Não são amigos. Ninguém gosta deles. Não lhes faz nenhum bem. A imagem desta figura é o fariseu. O fariseu que cumpria tudo, mas com orgulho. Eu te dou graças, meu Deus, porque não sou como os outros homens. Não mato, não roubo, não cometo adultério. Pago o dízimo de todos os meus bens, inclusive dos menores, aqueles pequenininhos, como lemos em São Mateus, no capítulo 23. Ele pagava o dízimo, aquele fariseu, até do cominho, de aquela plantinha que cresce sozinha no jardim, do endro e do cominho. Mas descuidava as coisas mais importantes de Cristo. A misericórdia, a bondade, a caridade, a justiça. Não era justo com os que dependiam dele. E então fazia coisas boas, mas sem amor não serviam. Eram exatamente daquele tipo de coisas de que fala São Paulo, coisas boas. Ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. Também parece uma coisa meio incrível, mas São Paulo diz: sem a caridade, sem o amor, a caridade é o nome cristão do amor, as coisas que nós fazemos são vazias. E o próprio São Paulo, em outro lugar, na carta aos Colossenses, esclarece que a caridade é o vínculo da perfeição. O vínculo que amarra bem todas as coisas e as põe junto de Deus. E então as coisas bem feitas ficam perfeitas, como Deus as quer. Pelo amor. Sem amor, se dispersam, caem no chão. Com essas palavras de Deus, nós podemos iluminar aquilo que sempre pregou São José Maria sobre a santidade na vida diária. Eu acho que depois do que falamos, você entenderá melhor um ponto do livro Caminho que alguns não entendem ou entendem mal. Diz: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves e está colocando todo o empenho, o teu pensamento, o teu coração, as tuas capacidades. Algumas pessoas dizem: bom, mas aí isso pode ser aplicável a um ateu. Um ateu, aquele que eu antes descrevia e que comparava com o fariseu, que fazia as coisas, fazia direitinho, fazia bem feitas,
mas não tinha um sentido transcendente, nem humano nem divino. Transcendente humano de sair de si mesmo e se dedicar aos outros mesmo. Sentido divino de voltar-se para Deus, fazer tudo aos olhos de Deus, oferecer a Deus com amor. Agora, depois do que meditamos, podemos entender. Queres de verdade ser santo? Cumpre um pequeno dever. Esse pequeno dever que é o que Deus pede, que é a vontade de Deus. O pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Colocando aquele mesmo empenho que Jesus quer que coloquemos no amor a Deus, de que já falava, esse empenho de que já falava o Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. Farás as coisas boas com o amor cristão dentro de ti. Um amor que está focalizando, não que eu cumpri o dever e me sinto em paz, mas está focalizando Deus e está focalizando os demais. E esse pensamento se completa com aquele outro pensamento do livro Caminho, em que São José Maria diz: fazei tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas por amor é heroísmo. Para Jesus, valia mais aquela pequena moedinha de cobre que uma viúva colocou para o culto de Deus como esmola no templo e que não era nada, mas era o que ela precisaria naquele dia até para comer, mas preferiu dar. Jesus disse, essa mulher entregou mais do que todos os ricos que com grande barulho de moedas encheram de moedas aquela caixa do templo. E Jesus também nos diz, quem der ao seu irmão um copo de água fresca, pensando em Deus, em Cristo, não perderá sua recompensa. Não perderá. São José Maria foi canonizado no dia 6 de outubro de 2002. E, naquela ocasião, São João Paulo II fez como que um resumo do que a vida de São José Maria, fundador do Opus Dei, significava para a Igreja. E disse o seguinte: São José Maria foi escolhido pelo Senhor para anunciar a chamada universal à santidade e mostrar que as atividades correntes que compõem a vida de todos os dias são um caminho de santificação. Pode-se dizer que foi o santo do cotidiano. Esse foi o título que São João Paulo II, deu a São José Maria. O santo do cotidiano. De fato, estava convencido de que para quem vive sob a ótica da fé, tudo é ocasião de um encontro com Deus. Fantástico isto. Tudo, até as coisas menores, é ocasião de um encontro com Deus. Tudo se torna um estímulo para a oração. São José Maria, para ilustrar isso, dizia até coisas muito pequenas. Você vê uma cadeira fora do lugar e diz, meu Deus, te ofereço esse pequeno gesto de pôr no lugar, que não tenha que fazer outro. Você um dia pega um pouco um dedo numa porta, não faz nada especial, machuca um pouco, e em vez de soltar um palavrão ou de dizer uma inconveniência, diz, bom, meu Deus, te ofereço isto. E tudo é ocasião de encontro com Deus. Tudo se torna estímulo para a oração. E continuava São José Maria, vista dessa forma, a vida diária revela uma grandeza insuspeitada. A santidade apresenta-se verdadeiramente ao alcance de todos. E o que o santo do cotidiano ensinava? Eu acho que está resumido em umas palavras dele, no livro É Cristo que Passa. A vida comum e normal, aquela que vivemos entre os demais cidadãos nossos iguais, não é nenhuma coisa sem altura e sem relevo.
É precisamente nessas circunstâncias que o Senhor quer que a imensa maioria de seus filhos se santifique. É necessário repetir muitas e muitas vezes que Jesus não se dirigiu a um grupo de privilegiados, mas veio revelar-nos o amor universal de Deus. Todos os homens são amados por Deus. Todos. De todos espera amor, de todos. Sejam quais forem as suas condições pessoais, a sua posição social, a sua profissão ou ofício. A vida comum e vulgar não é coisa de pouco valor. Todos os caminhos da terra podem ser ocasião de um encontro com Deus. Com Cristo que nos chama à identificação com Ele para realizarmos, no lugar onde estivermos, a sua missão divina. Deus nos chama através das vicissitudes da vida diária. No sofrimento e na alegria das pessoas com quem convivemos, das aspirações humanas dos nossos companheiros, nos pequenos acontecimentos da vida familiar, etc. É uma perspectiva que, através de São José Maria, Deus abriu para mostrar a grandeza que uma vida que pode parecer obscura, rotineira, apagada, sem nenhuma transcendência, sem nenhum valor, a vida de tantos homens que trabalham em qualquer esfera do trabalho profissional, a vida de tantas mulheres que trabalham e que, além disso, cuidam do seu lar, ou daquelas que se dedicam integramente ao seu lar num trabalho que dia a dia se repete. E São José Maria dizia, abra os olhos. Falava das pupilas que o amor dilatou. Se a tua fé e teu amor a Deus te abrem os olhos, você verá que Deus está aqui. Que Deus te espera. Que Deus não se esqueceu de ti. Que Deus está ao teu lado naquela coisa mínima. Quando você está ajudando a sua esposa a lavar os pratos, a louça. Deus está lá. Essas coisas pequenas. Quando você dá uma surpresa agradável ao seu marido. Quando o filho dá uma surpresa agradável, uma pequena coisa ao pai, e o pai ao filho, etc. Ou ao colega de trabalho. Isso ensinava São José Maria. Vamos aprofundar um pouquinho nessa mensagem. Vemos que ele diz, Deus de todos nós espera amor. Deus nos chama através das vicissitudes da vida diária. E vou ler outras palavras de São José Maria que despertaram a consciência de muitas pessoas e a encheram de alegria. Não duvidem, meus filhos. Deus nos chama a servi-lo em e a partir das tarefas civis, materiais, seculares da vida humana. Deus nos espera cada dia no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Lá está Deus, olhando para nós, estendendo-nos a mão. Não esqueçamos nunca, e eu gostaria de frisar, de sublinhar, de iluminar essas palavras, não esqueçamos nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. Essa é a aventura da nossa vida. Saber descobrir nas pequenas coisas do dia, em tudo aquilo que faz parte do nosso dever cotidiano, muitas vezes pequenininho, rotineiro, humanamente falando, que há algo divino, algo grande, que é a voz de Deus. Deus nos fala através dessas pequenas coisas, desses pequenos deveres. Alguns de vocês que estão me escutando, jovens ou menos jovens, já ouviram falar daquela menina que pertencia ao Opus Dei e que em 1960, 59, 60, faleceu de um câncer na perna.
E o primeiro biógrafo pergunta, ela era estudante, simplesmente estudava, assistia às aulas, ajudava a mãe, tinha muitas amigas, gostava de teatro, era benquista por todos. Diz, qual foi, pergunta esse primeiro biógrafo, a sua diferença em relação às outras moças do seu ambiente e do seu tempo? E aqui cita um escritor espanhol muito famoso, um contemporâneo. José María Pemán dava a resposta. O extraordinário na vida de Monse foi seu amor a Deus. Na normalidade do cotidiano, soube encontrar Jesus e apaixonar-se loucamente por ele. Essa foi a sua diferença. E agora continua o biógrafo. Essa foi sua grande diferença e seu grande paradoxo. Sem se diferenciar aparentemente nada das outras, soube amar a Deus com toda a alma no de todos os dias, no mais escondido, nas coisas mais pequenas. Chegou à santidade pelo caminho seguro de que falava o fundador do Opus Dei. Viver com amor a vida cotidiana. E como cresce esse amor? Porque Deus quer que cresça. Já foi dito muitas vezes que um amor parado é um amor morto. Pela perfeição do dever. Não por perfeccionismo. Há pessoas que têm a mania de uma perfeição material, externa. Há algumas donas de casa que têm tal mania pela limpeza que não deixam viver o marido nem os filhos. Bom, é que se eu toco uma coisa, não, é que acaba de limpar agora. É que, não, a caridade passa por cima de todas estas coisas. Deixa a criança pular no sofá. Não acontece nada, ninguém vai morrer. Depois limpa e se estraga, procura arrumar. Não é o perfeccionismo, é aquela mania de que tudo seja até nos mínimos detalhes, como dizia aquela figura cômica da televisão faz anos. Não, mas a perfeição de fazer bem feito. Aí tem umas palavras de um poeta que São José Maria gostava de citar. Fazer as coisas bem feitas, importa mais do que fazê-las. Fiz, bom, não, faz bem. E aí falava o Monsenhor Escrivá, coloca a última pedra. Não deixa a coisa pela metade, não deixa para amanhã, não descuida aquele acabamento com que pode fazer. Aquela menina nos ensina qual é a maneira boa de perder a vida. Eu comecei dizendo que há duas maneiras erradas, duas maneiras de perder a vida. Agora digo, Jesus nos diz que é uma maneira boa. Quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. E aquela menina que passou tantos meses com um sofrimento e só sorria, e só ligava para as amigas, e fazia apostolado com elas, e evitava falar do que ela padecia, não, até com as enfermeiras, numa radioterapia um pouco cruel que se fazia naqueles anos. Ela passava o tempo perguntando às enfermeiras, você que gosta, você que música gosta, você que gosta de ler, olhava para os outros e ficavam admirados, parece que não dói. E doía, isso com certeza. E se nota, não quero alongar mais esta meditação, o amor cresce pelo cada vez viver com mais capricho, com mais carinho, as coisas que Deus nos pede, no dia a dia. E pelo crescimento das virtudes. É assim que se nota. Virtudes que vão melhorando, virtudes que vão mudando. Se nós somos pessoas que têm humildade, sim, mas que continuam se irritando com qualquer coisa que parece que fere sua susceptibilidade, que as atinge no seu amor próprio. E não se aprende a se desprender disso, não estão crescendo na humildade.
Pessoas que falam e sempre querem dizer a última palavra. Ter razão. E não, às vezes, cedem a razão aos outros pelo bem da paz. E não. Essas pessoas não crescem na caridade. Outras não crescem na compreensão. Ao contrário, cada vez se tornam mais críticas. Outras não crescem na ordem. Parece que nasceram bagunceiras, viveram bagunceiras e vão morrer bagunceiras. E a virtude da ordem não lutaram para adquiri-la. Bom, o que lhe queria dizer é simplesmente isso. Que se nota que uma pessoa vive com amor os seus deveres quando no cumprimento desses deveres vão aumentando as virtudes. Como aumenta a virtude do amor paterno de um pai de família? Quando não se satisfaz cuidando de que não falte nada, quando está trabalhando muitas horas e o faz com carinho porque quer fazer pela família, mas não cumpre o dever de pai de ser o melhor amigo do filho, de falar com o filho, saber que aquela hora ou aquelas meias horas semanais que dedica a falar com um, com outro, como aquele pai que, ao atingir uma certa idade, os levava sempre a sós, e tinha muitos filhos. Hoje vamos sair, vamos tomar qualquer coisa lá, na lanchonete. Muito bem. E aproveitava para falar, e o filho lhe contava coisas, e ele as escutava com interesse. Bom, pois eu dou isso só como exemplo. É que eu cumpro o meu dever. Não, senhor. Você não cresce no amor paterno, que é essencial da sua vocação. Deveria crescer dando-se mais aos filhos. E assim por diante. Que Deus nos ajude a entender essas coisas, porque então a vida se torna feliz. Isso nós o veremos na nossa segunda meditação deste recolhimento. Por enquanto, termino. Pense que a vida mais santa que houve no mundo, bom, evidentemente foi a vida de Jesus, Deus feito homem. Jesus teve 30 anos vivendo só o pequeno dever de cada momento, no lar de Nazaré e na oficina de José, o filho do carpinteiro. Depois de Deus, a vida mais santa é a da Virgem Santíssima, nossa Mãe, Nossa Senhora. Toda a vida dela foi a vida no lar, nas coisas pequenas do dever cotidiano no lar. E São José, esse santo que cativa pela sua humildade, pelo seu amor à vontade de Deus, pelo seu amor a Maria e a Jesus. Que é cativante, deveríamos amá-lo muito. São José Maria não falava dele sem dizer: São José, a quem eu quero tanto, a quem eu amo tanto. Vida fez alguma coisa extraordinária? Não. Vida ordinária, comum, mas cheia, impregnada de amor a Deus e amor aos outros. Que a Sagrada Família nos ajude a viver assim. Dou-te graças, meu Deus, pelos vossos propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus.
Acredito que no batismo, Deus Pai tomou posse da minha vida, incorporou-me a Cristo e me enviou o Espírito Santo para me santificar. Ofereço todas as manhãs a minha vida, os meus pensamentos, palavras e ações a Deus, de quem tudo recebo. Peço luz ao Espírito Santo para conhecer o que Deus me pede em cada momento e força para levá-lo à prática. Estou convencido de que, como ensina São José Maria, todos os momentos e circunstâncias da vida são ocasião de amar e de servir a Deus e ao próximo. Compreendo que se me deixo vencer pela rotina má, pelo aborrecimento e o fastio da vida diária, isso se deve mais ao meu vazio espiritual do que às dificuldades e circunstâncias externas. Sei que Deus chama todos os batizados a uma vida santa. Vejo com clareza que os pequenos deveres cotidianos são a expressão da vontade de Deus e, portanto, linhas de rumo que marcam o caminho da minha santificação e das virtudes que devo praticar. Procuro cumprir os meus trabalhos com perfeição, não como quem sacode um peso, mas esforçando-me para realizar uma tarefa acabada em todos os seus pormenores, uma obra digna de ser oferecida a Deus. Recorro à intercessão de São José Maria, o santo do cotidiano, como chamou São João Paulo II, para que me ajude a transmitir, na aparente monotonia do dia a dia, a luz e a alegria cristã aos meus familiares, colegas e amigos. Compreendo que depende de mim, em grande parte, o ambiente sereno e positivo da minha casa. Luto para evitar o mau humor, as queixas e críticas negativas. Neste mês de junho, dedicado ao coração de Jesus, peço a Nosso Senhor que me conceda um coração generoso e bom, capaz de se compadecer das dificuldades, penas e defeitos dos outros, tanto na família como no trabalho. Ato de contrição. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração.
Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, falamos de uma maravilha, que São José Maria Escrivá, eu faço questão de citá-lo porque estamos no mês em que se celebra a festa dele, que São José Maria Escrivá ajudou milhões de pessoas a descobrir. Essa maravilha é que nas coisas mais pequenas, o nosso dever cotidiano, do que poderia se afundar numa rotina como um nevoeiro fechado, cerrado, escuro, se ilumina, porque Jesus nos espera em cada um dos momentos do nosso dia, em cada um dos momentos do nosso dever. E podemos viver tudo com Ele, unidos a Ele, nele, com amor. Qual vai ser o tema desta segunda meditação? Eu lhe digo desde já que tem uma conexão intrínseca com a primeira, embora não pareça. O tema é a alegria. Sobre a alegria e tristeza, podem-se dizer, e já foram ditas, milhares de coisas. Do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, do ponto de vista literário, poesias que abordam o tema da tristeza de uma maneira tocante, romances também, etc. Mas eu acho preferível que nós, em vez de procurar a tristeza nos escritores, a procuremos em Deus. E a alegria, em vez de saber o que é, através da experiência da vida ou dos escritores, procuremos saber por meio de Deus, deixar que Deus nos fale. Já no Antigo Testamento encontramos palavras belíssimas sobre a alegria. Só isso daria um tema de meditação e eu só vou me lembrar de duas frases. Uma é uma frase do Salmo 15, que a Bíblia diz Salmo de Davi. E a frase, o versículo é este. Fora de vós, de Deus, não há felicidade para mim. Junto de vós, há abundância de alegria. Fora de Deus, nada alegra, de verdade. Junto de Deus, a alegria ultrapassa os limites. Outra é de Neemias, um livro da Bíblia que poucos sabem que existe, porque não leem a Bíblia. Depois de voltarem da deportação da Babilônia, em virtude de um decreto do Ciro, rei dos persas, os judeus que tinham sido deportados voltam e tentam reconstruir as partes destruídas de Jerusalém e principalmente incentivados pelo sacerdote Esdras e pelo governador Neemias, governador da Judeia, começam a reconstruir o templo. E no livro de Neemias há uma frase dirigida ao povo que comoveu o povo, quando já se estava reconstruindo o templo, recordando, revivendo, que estavam esquecidas as Sagradas Escrituras. Diz, a alegria do Senhor será
a vossa fortaleza. A Igreja, na liturgia das horas, todas as semanas, faz com que os que rezamos na liturgia das horas, e os padres temos como um dever rezar diariamente, todos os que rezamos a liturgia das horas encontremos esta frase, toda semana. A alegria do Senhor será a nossa fortaleza, a vossa fortaleza. E o Novo Testamento? O Novo Testamento se inicia falando de alegria. A concepção de Jesus, o mistério da encarnação, é anunciado em primeiro lugar com a palavra alegria. O arcanjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e lhe diz como saudação: alegra-te, cheia de graça. Nós dizemos salve, cheia de graça, porque assim como alegra-te era uma saudação normal entre os gregos, cheia de graça, salve era a saudação latina. Mas, literalmente, o que diz o anjo a Nossa Senhora é: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. E quando Cristo nasce, o anjo que anuncia aos pastores diz: eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todos. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador. Todo o cristianismo começa com explosões de alegria. Quando Nossa Senhora visita Isabel, a primeira cena que aparece no Evangelho, logo depois da Anunciação, no diálogo com Isabel, o Espírito Santo inspira a Nossa Senhora e ela dirige a Deus aquela oração, poema, oração maravilhoso do Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para esta sua pobre serva. Veja que há um denominador comum, sempre, sempre, sempre. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E se encarnará no seio de Maria, quando ela disser: seja feito segundo a vontade de Deus. Eis a escrava do Senhor. Na visita a Isabel, Nossa Senhora, com Jesus já no seu seio, de poucos dias, aliás, canta. Meu espírito exulta de alegria em Deus. No Natal já ouvimos. E se vamos ao resto do Novo Testamento, vale a pena deter-se em São Paulo, que teve uma vida super atribulada, uma vida de fadigas, de trabalho, de cansaço, de perseguições, de tudo. E está constantemente falando de alegria. Nós, na segunda carta aos Coríntios, diz: nós estamos sempre contentes. E poderia pensar que ele está dizendo: nós estamos sempre contentes porque tivemos uma grande facilidade para pregar o Evangelho nestas viagens que estamos fazendo. Não. São Paulo lhes fala de que escapou de uma tribulação que por pouco o mata. Já começa a segunda carta aos Coríntios com isso. Depois, um pouco mais adiante, no capítulo 6, fala do que foi a sua vida. Tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, desordens, tumultos populares contra Paulo e os seus acompanhantes, fadigas, vigílias, dias sem dormir, jejuns. E aí quando diz: e não obstante, estamos sempre alegres. Que bonito, sempre contentes. Depois veremos que São Paulo chega a dizer 3 vezes, usando o verbo no tempo imperativo, que a alegria é uma obrigação dos cristãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Bento XVI diz: como pode ser usar o imperativo, mandar
a alegria. A alegria se tem ou não se tem. É um sentimento, vem ou não vem. E depois, aos poucos, é uma meditação que fez Bento XVI no início do sínodo sobre a Eucaristia. Estava iniciando ele também o seu pontificado. Depois disse sim, porque São Paulo dá a razão, porque nos pode ser mandada a alegria, porque primeiro nos foi dada a alegria. E porque, como veremos depois, a alegria é o fruto do amor, e Deus nos amou primeiro, e Cristo nos amou, e Deus nos amou sem limite. São José Maria, que tinha o espírito do Evangelho, diz umas palavras muito semelhantes. Quero que estejas sempre contente, porque a alegria é parte integrante do teu caminho. Esse caminho cristão está se dirigindo àqueles primeiros membros do Opus Dei que queriam seguir um caminho de ideal de santidade no meio do mundo através do trabalho e dos pequenos deveres. A alegria é parte integrante. Ele diria que é uma norma de sempre. Assim como há normas semanais, por exemplo, a missa de domingo, ou eventuais, o jejum da quaresma. Não, a alegria é uma norma para sempre. Sempre. E essas coisas tão bonitas nos fazem refletir um pouco. A primeira coisa clara é que a alegria vem de Deus. Isso diz São Paulo de uma maneira claríssima. Pega o capítulo 5 da Carta aos Gálatas e verá que São Paulo lá fala frutos da carne. E quando ele fala da carne, não fala como nos tempos modernos, que se referem à sensualidade, sexo, etc. Quando São Paulo diz carne, é um ser humano sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo. Mesmo que seja um ser humano muito comedido, muito controlado. Mas sem a graça de Deus, ele chama carne. Os frutos da carne, e vai enumerando uma série de pecados, entre os quais pecados de orgulho, que não tem nada a ver com o corpo nem com a sensualidade. Pecados de orgulho, de inveja, de ódio. E depois diz os frutos do Espírito, e enumera os frutos do Espírito Santo. Espírito com maiúscula. Primeiro, caridade, o amor. Caridade é o nome cristão do amor. Caridade, alegria, paz, paciência. Estão unidos esses frutos. Se há amor, haverá alegria. A alegria tem como miolo a paz dentro de nós. E quem tem alegria e paz, tem paciência. Mas começa por amor e alegria. Amor e alegria. A alegria vem de Deus, dizia. O mundo também dá alegrias, algumas boas. A alegria de encontrar uma pessoa boa, uma pessoa que nos quer bem. A alegria de ter ganhado um concurso, a alegria de ter obtido um contrato muito bom, um contrato de trabalho muito bom. A alegria de ver um filho que nasce. São alegrias legítimas, boas, que agradecemos a Deus. Mas as alegrias do mundo, especialmente as alegrias que a pessoa procura no prazer, que são as que mais são procuradas. Estamos no império do prazer. O Deus atual é o prazer. Em um livro sobre a alegria, eu imaginava um altar com o prazer colocado lá, a estátua do prazer colocada lá. E as pessoas se inclinando. É que eu gosto mais, então larga a obrigação. Gosto mais, larga o compromisso. É que eu gosto disso. É que eu prefiro, não gosto de rezar, não gosto de... Como eu gosto de repetir, às vezes, um pouco dura a frase de um poeta espanhol, Antonio Machado. Em geral, as pessoas que desprezam o cristianismo
ou a fé. Ontem mesmo, um rapaz recém-formado em Direito me dizia, olha, às vezes custa um pouco encontrar com certos colegas, bastantes. Que dizem, mas você ainda acredita, você é cristão? Você... E lógico, ele procura fazer apostolado, mas são pessoas de uma ignorância, eu chamaria enciclopédica. A frase é desprezam quanto ignoram. Não sabem o que é e o desprezam. Com cara de sábios, de superiores, quando são inferioríssimos. Porque quem não conhece a Deus é um pobre coitado. Não se trata de jogar uma carta e dizer eu creio, outra carta eu não creio. Não. Eu conheço, porque se não conheço não posso amar. E se não amo não posso saber quem é Deus. Porque Deus é o amor. O mundo dá alegria, sim. No bar, na balada, na danceteria, há momentos de alegria. Às vezes a alegria é um pouco animalesca. Mas as alegrias do mundo todas, mesmo as boas, têm uma característica. São passageiras, são efêmeras. E muitas vezes, lá onde havia uma grande alegria, abre-se a cratera de uma grande tristeza. É lógico uma pessoa se alegrar por ter um filho que nasceu bem. É ótimo e tem que dar graças a Deus. Mas se esse filho vem a adoecer, e Deus não permita, mas às vezes permite, e a morrer, se cria uma cratera de vulcão apagado, terrível. Isso acontece quando a pessoa vai descobrindo a alegria de Deus. Seria uma superficialidade, inclusive estúpida, pensar que uma pessoa que tem as alegrias de Deus no coração não sofre. Claro que sofre. O Senhor tinha alegria no coração, tinha fé, tinha esperança. Aceitou o sacrifício de seu filho para o bem do mundo, mas sofreu, é a Virgem Dolorosa. Acontece que as dores de quem está com Deus são dores cheias de paz, no fundo da alma. Não há nenhuma cratera de vulcão vazia, não há. Há uma dor que se une à cruz de Cristo, que se sente abraçada por esse Jesus crucificado e ressuscitado. Como é bom entender que isso existe. Eu vou lembrar agora o caso que muitos de vocês conhecem, no martírio de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe era um franciscano conventual polonês, que, como tantos bispos e sacerdotes poloneses, foi preso pelos nazistas e levado a um campo de concentração, e muitos deles foram torturados e mortos. E certa vez, no grupo, não me lembro como se chamavam aqueles grupos grandes, uma espécie de acampamento dentro do campo, de barracões, etc., tinha havido uma fuga. Um dos prisioneiros tinha fugido. E o castigo que aplicavam os nazistas era o seguinte: era dizimar o grupo. Isto é, colocá-los em fila e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Esse vai morrer. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Esse vai morrer. 1, 2, 3, 4, 10. Esse vai morrer. E a sorte negra caiu num pai de família polonês que São Maximiliano conhecia, que na hora que foi indicado pelo Carrasco como candidato
à tortura e à morte, gemeu e lhe escapou da boca: ai, minha mulher e meus filhos. E São Maximiliano então se apresentou ao militar que lá estava e pediu para ser trocado com aquele prisioneiro. Depois de um diálogo que agora não interessa, mas em que se vê a crueldade daquelas pessoas, foi aceito. Qual era a pena? A cela da fome. Uma cela como uma cela de prisão, em que juntos vários, 5, 6, me parece, tanto faz, um número X, eram largados lá, trancados, e deixavam-nos morrer de fome e de sede. E havia várias dessas celas contíguas, uma junto da outra. E a história que foi contada por um dos que viveram aquilo, que levava embora, desculpem, mas o único que fazia era levar embora os excrementos. E dizia, em todas as celas, sobretudo depois de alguns dias, só se ouvia gemer, chorar, gritar, por favor, tal, gritos de desespero. E ficavam assombrados porque ao passar diante da cela de São Maximiliano, só se ouvia rezar o terço, rezar outras orações, e cânticos espirituais católicos cantavam. Lá havia dor. Quando São Maximiliano, já esgotado, sentado na cela, inclinado, recebeu um golpe de graça, porque faziam isso quando já estava a pessoa se acabando, então lhe davam um tiro, qualquer coisa para... Bom, já está, praticamente morreu. Pois era um dos que mais tempo viveu, portanto, um dos que mais tempo sofreu. E rezava e cantava. Eu estou com saudades de atender um centro universitário de meninas, que agora a quarentena obriga, sobretudo aos menos jovens como eu, obriga mesmo a se afastar. Seja feito o que Deus quiser. Mas lá tem um grupo de universitárias, desde faz anos, que vão a um hospital, a uma ala onde há pavilhão, sei lá o que é, uma enfermaria, onde há mulheres cancerosas, com câncer, algumas bem avançado. E essas meninas, essas moças, verificam o que os padres já sabemos. As pessoas que são religiosas, que têm fé, que rezam, estão muito mais serenas e tranquilas do que aquelas que não têm fé. E que só reclamam, só resmungam. Por quê? Por que a mim? Por quê? Por que tal? E é verdade. Mesmo no meio das dores, como acontecia com São Paulo, os cristãos têm alegria. É comovente ler os textos de uma obra escrita por um leigo no século II, no ano 100 e tanto, em plena perseguição dos cristãos, quando os mártires iam morrendo em penca, grupos enormes de mártires, pronto. E esse homem, chamado Hermas, escreveu um livro e deu o título de O Pastor, um livro cheio de simbolismos, inclusive porque não era muito bom que em plena perseguição se escrevesse um livro muito explícito. E esse livro, conhecido como O Pastor de Hermas, é um livro que os cristãos dos primeiros séculos, durante algum tempo, consideravam que fazia parte da Bíblia. Depois a Igreja determinou, guiada pelo Espírito Santo, que não era um livro bom, mas não inspirado, como eram os Evangelhos, as cartas de São Paulo, de São Pedro, de São João, etc. Pois, uma das coisas que diz no O Pastor de Hermas, no preceito 10º, como diz, ele vai dividindo em preceitos,
diz, afasta de ti a tristeza. Não entendes que a tristeza é pior do que qualquer outro estado de ânimo, que é a coisa que mais desanima e que repele o Espírito Santo? Como dizendo, essa tristeza amarga, desesperada, é incompatível com o Espírito Santo, que foi derramado na nossa alma, que é o amor de Deus que está no íntimo de nós, junto com o Pai e o Filho. Uma pessoa alegre, diz Hermas, pratica o bem, gosta das coisas boas e agrada a Deus. O triste, pelo contrário, sempre age errado. E outro trecho do mesmo capítulo diz: expulsa da tua alma a tristeza, porque ela é irmã da dúvida e da cólera. Reveste-te de alegria, que tem todos os favores de Deus, e faz dela, da alegria, as tuas delícias. A oração do homem triste jamais terá força para subir até o altar de Deus. E aí deixa bem entendido o que já os primeiros cristãos viviam, e os cristãos atuais continuam vivendo. A alegria é um dom de Deus que, se nós o acolhemos com fé, não perdemos. Acolher com fé, confiando em Deus. São José Maria dizia, em plena perseguição religiosa da Guerra Civil Espanhola, naquela perseguição religiosa em que foi enforcado numa árvore um cristão que os milicianos confundiram com o padre. Acharam que era o padre. Que depois teve que passar 1000 peripécias para ficar a salvo, porque se o encontravam, matavam, como qualquer outro padre. E São José Maria Escrivá dizia: juntamente com São Paulo, dizia uma ejaculatória. Ele a dizia em latim, agora me vinha em latim, mas traduzimos. Omnia in bonum. É uma frase do capítulo 8 da Carta aos Romanos, em que São Paulo diz: Deus faz concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então ele via claramente que no meio da perseguição, da fome, ele perdeu, por causa da fome, tantos quilos que a própria mãe dele, Dona Dolores, quando o viu pela primeira vez depois de uma porção de meses, não o reconheceu pela voz. Pois no meio disso tudo, ele dizia, tudo é para o nosso bem. Deus faz concorrer tudo para o nosso bem. E dizia, não só naquelas ocasiões dramáticas, mas em muitas outras ocasiões, olhem, de Deus não nos pode vir mal algum. Portanto, haja que houver, mesmo que pareça horroroso, Deus daí vai tirar um bem. E aí está a causa dessa alegria, que não é, como ele dizia, de animal sadio, a alegria da pessoa saudável, bem comida, bem bebida, que canta depois de um almoço. Não. É a alegria de fundo, profunda, a alegria da alma. E se é o amor que causa alegria, procuremos entender de que amor se trata. Há umas palavras de Cristo, do próprio Jesus, que não estão no Evangelho, mas que São Paulo cita. Porque o Senhor disse, há mais alegria em dar do que em receber. Dar-nos a nós mesmos. Nesses dias do confinamento, viver não concentrado em si mesmo, nem nas coisas que nos fazem sofrer, e não posso fazer isso, e essas coisas que são objetivas, e depois vou encontrar emprego, e depois... É natural, como eu dizia, a alegria de fundo não impede que haja dores. Mas são dores que não esmagam. São dores que estão agarradas à esperança. E então, entendemos bem o que dizia São Paulo, que é uma maravilha na Carta aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Repito, alegrai-vos. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu acho maravilhosa esta frase de São Paulo. Ele diz, temos que pedir com ações de graças. Antes de receber, dar graças. Porque Deus sempre nos vai escutar. Porque, como diz Cristo, se um filho pede um pão ao pai dele, o pai não lhe vai dar uma cobra. E também diz que Deus não deixará de dar o Espírito Santo aos que lhe pedem. Quer dizer, o amor que o tornará forte e o encherá de paz. Aconteça o que acontecer. Continua São Paulo aos Filipenses, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e a súplica com ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, como São Paulo tem a experiência espiritual, a paz de Deus é impossível de descrever, é impossível de adivinhar se não se tem. A paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Você não acha que vale a pena? Não acha? Então, vamos fazer o que também dizia São José Maria, perder o medo da cruz. Porque, como ele não se cansava de comentar, a alegria cristã tem as raízes em forma de cruz. Sempre é da doação, da abnegação, de olhar mais para os outros do que para nós. Sempre é o que nos dá maiores alegrias. Quando Cristo começou a explicar isso no início da sua pregação, das bem-aventuranças, pega o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, o pessoal deve ter ficado pasmado. Felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos. Como é possível que diga isso? Pois sim, eles felizes, porque se estão com Deus, nada poderá perturbar a alegria. Quem nos separará do amor de Cristo? Dizia São Paulo. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas mais poderosas do céu e da terra poderão nos arrancar do amor de Deus por nós, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso também encontrará no capítulo 8 da Carta aos Romanos. E vale a pena já terminar. Há bastante matéria de meditação para todos nós. E vamos fazer como sempre, recorrer a Nossa Senhora. Ela que teve a experiência da alegria que vem de Deus, do Espírito Santo. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela que nós invocamos nas ladainhas como causa da nossa alegria, que ela nos ajude a entender esse mistério, porque mistério é algo que ultrapassa a razão, que ultrapassa a compreensão, como diz São Paulo. Que ela nos ajude a entender o mistério da alegria cristã. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei